O ministro Gilmar Mendes votou contra a liberação de atividades religiosas presenciais em todo o Brasil. O julgamento foi suspenso e será retomado amanhã. Os primeiros a falar foram o advogado-geral da União, André Mendonça, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Eles defenderam a liberação de cultos e missas presenciais com base na Constituição. A Constituição brasileira não compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas. Não compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé. Tanto é assim que remédios excepcionalíssimos da própria Constituição não admitem sequer esse tipo de medidas que estão sendo adotadas regionalmente. Não há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. É necessário relembrar o lugar da religião em um Estado democrático de direito e ter presente que o Estado é laico, mas as pessoas não são. A ciência salva vidas, a fé também. Fé e razão, que estão em lados opostos no combate à pandemia, aqui, nesse debate, nesse processo, desses autos, caminham lado a lado, em defesa da vida e da dignidade humana, compreendida em suas múltiplas dimensões, abrangendo a saúde física, mental e espiritual. Advogados de entidades religiosas pediram a abertura das igrejas e templos. O representante da Anajure, autora da ação analisada pelo ministro Nunes Marques, que levou à permissão de cultos e missas em todo o país, destacou a legalidade das atividades religiosas. E nesse tempo de pandemia, as igrejas são absolutamente essenciais, como disse a OMS, mas a proibição total viola flagrantemente a Constituição e os tratados internacionais dos quais o nosso país é signatário. Relator da ação do PSD contra as medidas de restrição decretadas no estado de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes votou contra a possibilidade das reuniões presenciais. Estados e municípios são aqueles entes que administram os hospitais, que têm que produzir vagas para leitos e que têm que produzir vagas nas UTIs. Ainda ontem, eu vi a cena de alguém em São Paulo, ela dizia, meu pai morreu, uma pessoa de pouco mais de 70 anos, porque não houve vaga, não havia vagas na UTI. Essa é a realidade que nós contemplamos aqui. Foi dentro desta lógica, que não foi totalmente explicitada, e, claro, dentro dos marcos do federalismo cooperativo, que o tribunal houve por bem dizer que cabia aos estados e municípios fixar regras para evitar a contaminação. O julgamento foi suspenso depois do voto do ministro Gilmar Mendes. O caso será retomado na sessão de amanhã. E o primeiro voto será do ministro Nunes Marques, que afirmou a assessores não ter a intenção de pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Ele deve votar pela permissão de encontros religiosos presenciais.